Oi pessoal, vamos chegar aqui ao ano 450 a.C., na Grécia. Eles estavam com a sua política externa de dominar as cidades-estado, principalmente da Grécia Central. Essa dominação era econômica. Eles cobravam altas taxas para que eles construíssem navios em defesa dessas cidades-estado contra as invasões persas, que estavam diminuindo. A defesa da Liga Délia estava sendo efetiva. Os persas já não saíam mais do lado do Mediterrâneo, do lado deles do Mediterrâneo, o lado oeste. Algumas cidades-estado vão começar a se revoltar, começar descontentes com a Liga, não querem mais pagar a taxa. E Atenas vai forçá-las a continuarem na Liga, ou vai fazer, tudo bem, você sai da Liga, mas refaz o acordo, dominando essas cidades-estado, que teoricamente seriam independentes, mas na prática tem que continuar obedecendo os atenienses. Então, é isso a visão geral. Vamos começar então a falar em detalhes, né? Por volta do ano de 450 a.C., um influente líder político, influente sobre as decisões da Assembleia, Péricles, ele vai fazer reformas políticas e vai ter uma atuação agressiva na política externa ateniense. Péricles é sobrinho neto do reformador Clístenes, o reformador da democracia. Importante, né? Péricles era de família rica, ele não trabalhava, então ele podia usar o tempo dele para atuar na política sem receber por isso, né? Uma das principais medidas dele vai ser propor para a Assembleia e com a influência dele conseguir a aprovação de salários para os ocupantes dos cargos dos júris, que eram os tribunais em que a população participava, né? Também pagamento para os conselhos, chamado Conselho dos 500, e também para os cargos públicos, todas posições que eram ocupadas por meio de sorteio, mas que eram de acesso difícil para o trabalhador. O trabalhador tinha que usar o seu tempo para produzir o sustento da família dele e dele próprio. E a bolsa que ele recebia de subsistência não chegava, era menos do que ele ganhava trabalhando. Então, o Péricles vai propor e vai conseguir, junto à Assembleia, que os recursos, que a receita de Atenas, oferida com as taxas cobradas das cidades-estado aliadas, com a exploração das minas de prata, com o comércio internacional, com a cobrança de taxas sobre esse comércio internacional, essa receita deveria ser usada para pagar um salário para a população mais pobre, né, para ocupar esses cargos públicos, então permitindo o acesso a eles. O entendimento aqui é que não adianta você permitir o acesso da população a esses cargos
se isso foi instituído pelos reformadores anteriores, se você não dá condições para isso, se você não dá um salário, né, uma remuneração para que as pessoas participem. A democracia é uma coisa que tem seus cargos, tem suas instituições, e elas custam dinheiro. E elas são para o benefício da própria população. Atende ao ideal de igualdade dos atenienses. O próprio Péricles, ele atuava junto à chamada bancada dos 10 generais, né? Essa bancada não era formada por sorteio, ela era formada por ela cuidar das finanças públicas, ela era escolhida de acordo com a capacidade, com a expertise dos seus ocupantes. E o Péricles, ele foi educado nessa área e foi escolhido para ocupar com bastante prestígio. Esse cargo não era pago, mas o seu ocupante recebia um status social, né, bastante prestígio. O Péricles, ele vai ter por causa dessa proposição de salários para ocupantes de diversas posições aqui na política, o prestígio social e a influência sobre a Assembleia do Péricles vai aumentar, né? A popularidade vai aumentar. E ele então vai fazer uma proposição também que vai ser aceita, que é de mexer, que diz respeito à política interna de Atenas, que é o seguinte: a cidadania de ateniense era conferida se o filho ou a filha fossem de um pai ateniense. Não precisava que a mãe fosse ateniense. Isso já conta o desprestígio, a menor participação da mulher na política, né? Já mostra isso. Então, o que os homens faziam, os homens ricos atenienses faziam? Eles procuravam ter filhos com mulheres estrangeiras ricas, já que o filho deles seria ateniense, e com isso, já que seria ateniense de todo jeito, ele procurava os casamentos e ter filhos da forma que fosse mais vantajosa para eles, né? Aumentando os recursos dele. Só que isso não era interessante para Atenas, porque significava a saída de recursos dos cidadãos para outras cidades de estado, né? Péricles, então qual foi o que se estabeleceu? É que para conseguir a cidadania ateniense, deveria ser filho de pai e mãe atenienses. Isso aumentou o prestígio da mulher, né? A mulher vai ter uma participação maior na política. A participação na política da mulher, a mulher não vai conseguir, vai continuar sem poder participar de votações na Assembleia, e nos julgamentos ela vai ter que ser representada por um guardião, mas ela vai poder ter controle de propriedades, vai ter segurança física do seu patrimônio, já vai ter então um certo ganho na cidadania. Os homens têm vantagens maiores na cidadania, né? E essa decisão a respeito da cidadania, da concessão da cidadania, né? E até depois dela o Péricles também procurou as cidadanias fraudulentas, né? Para desfazê-las. Essa decisão formou um senso de identidade ateniense.
fortaleceu o senso de identidade ateniense, né? A ideia de que há algo comum a todos aquelas pessoas, né? Isso traz orgulho, e fora que a cidade estava prosperando economicamente e tinha poder internacional, né? Só que esse poder, assim, se Atenas internamente estava construindo a sua democracia baseada na igualdade entre ricos e pobres de participarem da política, na igualdade entre homens e mulheres em alguns pontos da cidadania, externamente Atenas estava com uma relação de dominação, uma relação imperialista sobre outras cidades-estado. Teve uma intervenção que a frota ateniense fez ali, como ação da Liga Délia, né, no Egito, numa cidade do Egito que estava sob ameaça persa. Só que essa intervenção foi desastrosa. 200 barcos triremes foram destruídos, com a morte de sua população. A maior parte era ateniense, também tinha de outros membros da Liga. Se você considerar que cada barco tinha 200 homens, incluindo os remadores e os hoplitas e os comandantes, então olha a quantidade grande de homens que morreram, a maior parte ateniense. Então foi uma dura derrota, e isso fez com que os atenienses decidissem tirar o tesouro deles, o tesouro que vinha com a guarda das cobranças de impostos dos membros da Liga, que esse tesouro era guardado em Delos. Os atenienses foram lá, viram que lá estava inseguro, estava bem próximo a um caminho possível para os persas para acessarem a Grécia. Os atenienses pegaram o tesouro e guardaram em Atenas. Fora a facilitação que essa proximidade dá para o uso desses recursos, né? Teve alguns anos antes a Liga Délia, ela foi formada, décadas antes, foi formada para expulsar os persas da Grécia, e a Esparta inicialmente comandou, mas depois, por dificuldades dos espartanos de lidarem com as populações amigas, né, talvez por disputas de hegemonia disputas de poder dentro do exército, né, também pode ser, é mais provável que seja, eles perderam essa posição de comando da Liga para os atenienses. Os espartanos então passaram a se dedicar a uma outra liga que eles formaram, a Liga do Peloponeso. E os atenienses, comandando a Liga Délia, eles seguiram adiante com a tarefa de expulsarem os persas. Só que as cidades-estado gregas estavam vendo que os persas não estavam mais invadindo, estavam se mantendo distantes. Então eles não viam mais sentido em dar dinheiro para os atenienses para fazer a segurança. Mesmo os atenienses dizendo: olha, precisamos ter uma frota pronta para nos proteger. E olha como está funcionando, eles não estão vindo. Então, se eles não estão vindo, não é que a gente tem que
perder a segurança, a gente tem que manter, porque está funcionando. Mas muitas cidades-estado se rebelaram, quiseram sair da aliança, né? Um caso, para se destacar, de uma cidade que se revoltou, foi a cidade de Calcis. Essa cidade se revoltou contra o domínio ateniense, mas essa revolta foi rapidamente vencida pelos atenienses, que então estabeleceu um novo arranjo, um novo acordo com Calcis, que dizia o seguinte: e esse acordo foi escrito e ficava disponível em Atenas e em Calcis, né? E dizia o seguinte: o conselho ateniense e todos os júris devem jurar o juramento. Então, o juramento que os atenienses faziam para Calcis: eu não devo deportar Calcídios de Calcis, ou destruir a cidade, ou privar qualquer indivíduo de seus direitos, ou sentenciá-lo à punição de exílio, ou aprisioná-lo, ou executá-lo, ou tomar propriedade de alguém sem dar-lhe a chance de falar em corte. Eu não devo causar um voto, eu não devo processar um cidadão de Calcis, né, sem a devida notificação para que ele assista ao julgamento, ou processar o próprio Calcis, né? Quando o embaixador de Calcis chegar a Atenas, eu devo garantir que ele tenha uma audiência antes do conselho, dentro de 10 dias, quando eu estarei a cargo do procedimento, dentro da minha possibilidade. Estas coisas eu devo garantir aos calcidianos, se eles obedecerem às pessoas de Atenas. Aí agora entra o juramento que Calcis fez diante de Atenas. Os calcidianos devem jurar: eu não devo rebelar-me contra as pessoas de Atenas, seja por brincadeira, seja por plano de qualquer tipo, seja por palavra ou por ação. Eu não devo juntar-me à rebelião. Eu devo denunciá-la aos atenienses. Eu devo pagar os tributos aos atenienses que eu E eu devo ser o melhor e mais verdadeiro aliado possível para eles. E eu devo enviar assistência às pessoas de Atenas e defendê-las se alguém atacar. E eu devo obedecer ao povo de Atenas. Isso mostra a dominação de Atenas sobre Calcis, e dá a ver também a dominação de Atenas sobre outras cidades-estado. Outro problema que aparecia, além do descontentamento das cidades-estado, foi que as relações de Atenas com Esparta pioraram. Elas estavam começando a disputar o controle de cidades gregas ali do centro da Grécia, ora com derrota de Atenas, ora com vitória de Atenas, né? O Péricles até chegou a propor um tratado de paz para os espartanos, combinando tentando buscar um balanço de poder entre essas cidades-estado, né? E mantendo o controle tranquilo dela sobre a Liga Délia, que era interessante economicamente para Atenas.
Mas assim, Péricles, vendo a sua influência sobre a Assembleia, né, por causa do esmorecimento do prestígio internacional, pelo descontentamento dos aliados, porque não estavam mostrando mais o seu valor perante um inimigo. Então Péricles, ele decidiu não fazer esse tratado de paz com os espartanos, o que foi visto como um passo, foi visto pelos adversários políticos dele como um passo que ele deu para tentar excitar o furor patriótico dos atenienses. Então ele decidiu continuar as disputas com Esparta, o que vai começar, então, vai preparar. Ele falou também que os espartanos estavam querendo inibir a ação internacional de Atenas, né, que deveria ser livre. Isso vai preparar o que vai ser, em breve, né, a Guerra do Peloponeso. Então, é isso aí. Obrigado.